Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História, e hoje nós teremos uma aula sobre a Primavera dos Povos. Bom, galerinha do segundo ano, esse conteúdo ele vai inaugurar o nosso livro 3, certo? Com isso, nós devemos contextualizar esse conteúdo. Bom, a Primavera dos Povos, como eu falei, ela ocorre na França. E a França, até aquele exato momento, né, até o início da própria Primavera dos Povos, nós temos ali uma linha sucessiva de grandes acontecimentos dentro da história da França que vão ser muito importantes para a história mundial. Bom, um dos principais, né, dentro dessa linha sucessiva de fatos e acontecimentos é a Revolução Francesa, que ocorre no final do século XVIII. Bom, a Revolução Francesa vai ter ali como, né, desfecho a ascensão do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte ele vai ser, né, um grande estadista militar que vai estar ali levando as ideias da França para vários países. Conhece seu fim, né, no ano de 1815 e na sequência, nós temos na França, primeiro o restabelecimento da República e depois o restabelecimento de uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia que tinha, né, poder legislativo, executivo e judiciário. Dentro dessa monarquia parlamentar, nós temos a figura do Luís Filipe. O Luís Filipe vai ser conhecido na história como rei burguês. E o Luís Filipe ele, né, desponta ali por volta do ano de 1830 na França e ele vai conseguir dentro do seu reinado, dentro da sua gestão, conseguir acelerar o processo de desenvolvimento industrial, comercial e bancário na França. Contudo, esse desenvolvimento ele não vai favorecer as camadas populares, muito pelo contrário, ele vai estabelecer um aumento das desigualdades sociais, certo? Bom, por que as desigualdades vão ocorrer? Os salários eles não vão aumentar, o preço dos alimentos vão estar altos ainda e ainda vão ter muitas pessoas desempregadas durante o seu reinado. Obviamente, esse contexto, né, de desfavorecimento das camadas populares vai, né, levar a essas pessoas a se rebelarem contra o Luís Filipe, certo? Dentro disso vão existir várias revoltas e essas revoltas vão se intensificando com o passar dos anos, principalmente no início ali da década de 40, você já vai ter ali um número gradativo de revoltas. Bom, essas revoltas tinham como principais expoentes as ideias republicanas, ou seja, restabelecer o modelo de república na França, assim como o sufrágio, ou seja, o direito ao voto dessas pessoas, que não estavam podendo eleger os seus representantes. E além disso, né, devido às desigualdades sociais, devido às ideias que vinham circulando na França e na Europa durante aquele período, nós vamos ter também a influência de alguns expoentes, algumas ideias socialistas durante, né, essas revoltas, né, chefiando essas revoltas. Bom, o ano de divisão aí, o ano importante dentro desse processo, vai ser o ano de 1848. Dentro do ano de 1848, logo no início do ano, vamos ter uma revolta bastante grandiosa. E essa revolta vai levar o Luís Filipe I a mais uma vez colocar, né, a polícia, no caso a Guarda Nacional nesse caso, para combater as revoltas, algo que era muito comum durante o seu reinado, né? Ele vai a todo momento reprimir qualquer coisa que expressasse uma ideia diferente ou contrária aos seus interesses. Com isso, ele manda a Guarda Nacional a combater os revoltosos, porém, ele vai dar um tiro no pé, porque a Guarda Nacional ela não vai reprimir essas pessoas, muito pelo contrário. Alguns desses integrantes da Guarda Nacional já tinham ali ideias próximas ao que os revoltosos vinham reclamando, né? A questão da desigualdade,
a questão, né, da falta de assistência à população francesa. Então, parte da Guarda Nacional, inclusive, vai se unir aos revoltosos e assim o Luiz Felipe ele fica isolado no poder. Uma vez isolado, não vai demorar muito para ele cair. Ele é deposto e já ali por volta, né, do mês de abril nós vamos ter, né, uma organização da casa, onde vai ser colocada a Assembleia Constituinte para formular uma nova Constituição, definir um novo modelo de governo, que seria o republicano, e as novas eleições. Dentro desse processo, nós vamos ter a participação de alguns expoentes das camadas populares, e essas pessoas vão incomodar os interesses de quem estava ganhando, né, durante o período do Luiz Felipe I. Essas pessoas vão querer conservar aquilo que privilegiava os seus interesses. Então essas pessoas vão conseguir, de certa forma, eleger alguns deputados para participar da Assembleia Constituinte, o que vai novamente trazer uma nova onda de revoltas. Essas revoltas vão ser reprimidas pelo general Cavaignac, e o Cavaignac ele não só consegue combater essas revoltas, como logo na sequência ele mesmo vai se colocar como um candidato à presidência. Bom, juntamente com o Cavaignac, nós vamos ter o Bonaparte. No caso, é o sobrinho do Napoleão Bonaparte. Mais uma vez, nós temos o Bonaparte no poder, só que esse era o Luiz Bonaparte. O Luiz Bonaparte, ele consegue ganhar as eleições com os pés nas costas, né? Bem dizer, os dados apontam para 70% dos votos. E dentro disso, ele rapidamente vai colocar, né, as asinhas dele de fora. Por quê? Naquele primeiro momento, ele precisava do voto popular, mas por trás ele tinha outros apoiadores, né? E dentro disso também existia toda aquela questão dele ser o sobrinho do grandíssimo Napoleão Bonaparte. Então existia ali um ego por parte do Luiz Bonaparte também, e o interesse de outros grupos por trás, que não eram necessariamente favoráveis aos interesses populares. Bom, dentro disso, o Luiz Bonaparte, ele, em pouco tempo de poder, ele vai rasgar a Constituição, né, que tinha sido a Constituição que tinha eleito ele, dentro de um regime republicano, e logo na sequência, ele vai se proclamar imperador da França e vai se auto-intitular Napoleão III. Uma vez que ele se coloca como Napoleão III, ele vai querer ter a mesma postura do seu tio Napoleão Bonaparte, uma postura expansionista, uma postura imperialista, certo? Com isso, ele vai se envolver em dois conflitos que vão ser responsáveis pela sua queda, que são a Guerra da Crimeia e a Guerra Franco-Prussiana. Bom, a Guerra da Crimeia ela ocorre na região do leste europeu, onde o nosso Luiz Bonaparte tinha medo dos avanços de influência dos russos chefiados por Nicolau I. Com isso, ele se envolve na Guerra da Crimeia, certo? E, de certa forma, vai interferir também na política, né, na formação ou não formação, no caso, de estados como a Itália, que naquele momento ainda não era totalmente unificada. Bom, além de se envolver na Guerra da Crimeia, ele vai se envolver durante a década de 80 ele vai se envolver durante os anos... na década de 70, Durante a década de 70, ele vai se envolver, né, 70, 80, ele vai se envolver na Guerra Franco-Prussiana, certo? Ao se envolver na Guerra Franco-Prussiana, ele vai estar tendo ali como principal antagonista o Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro da Prússia, que já vinha se colocando como, né, o principado mais protagonista, né, da União dos Estados Germânicos. E além disso, ele queria influenciar duas regiões ali
que eram regiões pertencentes à França, mas que tinham alguns laços culturais com a Prússia e os Estados Germânicos. Com isso, o Napoleão III ele vai achar essa atitude do Otto von Bismarck uma afronta. Com isso, ele declara guerra à Prússia e após alguns anos de guerra entre a França e a Prússia, a França é derrotada e após essa derrota da França nós temos dois eventos importantes. Bom, o surgimento da Comuna de Paris, obviamente na cidade, na capital Paris, e nós temos também os primeiros passos para a unificação dos Estados germânicos, que vai ser um assunto que a gente vai abordar mais à frente nas nossas aulas. Bom, dentro disso, a Comuna de Paris vai ser uma experiência comunista que vai durar pouco tempo na capital de Paris, e isso vai se dar devido a esse contexto de guerra, onde o Napoleão III cai e existe esse vácuo de poder. Com o vácuo de poder, a cidade de Paris ela vai ficar durante mais ou menos um mês sendo organizada no modelo comunista, onde vão se desenvolver guildas de trabalho, onde diversos setores dentro da cidade de Paris vão estar fazendo votações para as questões que vão ser decididas pelo grupo. Então esse modelo ele vai funcionar ali durante um mês, mas logo em sequência ele não vai ter força para resistir ao avanço de conservadores e tropas que não viam aquele modelo de poder como um modelo favorável aos interesses capitalistas. Bom, Comuna de Paris ela vai ser mais abordada à frente. Espero que vocês tenham entendido, certo? E continuem acompanhando o roteiro de estudos, continuem tirando dúvidas, enviando os trabalhos por e-mail e até a próxima, galera.